Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no livro A Ciência do Bom Viver, capítulo 2. Nós lemos assim: No lar do pescador em Cafarnaum, a mãe da esposa de Pedro estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Jesus tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os, ao Salvador e a seus discípulos. A notícia se espalhou rapidamente. O milagre fora operado no sábado, e por meio dos rabis, o povo não ousava ir para ser curado antes do pôr do sol. Então, das casas, lojas e mercados, os habitantes da cidade dirigiam-se para a humilde habitação que abrigava Jesus. Os enfermos eram levados em padiolas, iam apoiados em bordões ou amparados por amigos, cambaleavam debilmente até a presença do Salvador. Hora após hora, entravam e saíam, pois ninguém sabia se no dia seguinte ainda se encontraria entre eles o médico divino. Nunca antes testemunhara Cafarnaum um dia semelhante a esse. Enquanto o último sofredor não foi socorrido, Jesus não cessou seu trabalho. Era tarde da noite, quando a multidão partiu e se fez silêncio em casa de Simão. E Jesus buscou repouso. Mas enquanto a cidade se achava imersa no sono, o Salvador, levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. De manhã cedo, Pedro e seus companheiros foram ao encontro de Jesus dizendo que o povo de Cafarnaum já o estava procurando. Com surpresa, ouviram as palavras de Cristo. Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso fui enviado. Na agitação de que Cafarnaum se achava então possuída, havia perigo que se perdesse de vista o objetivo de sua missão. Jesus não se satisfazia em atrair a atenção para si mesmo, unicamente como um operador de maravilhas. Queria atrair as pessoas a si como seu Salvador. Ele lhes desejava desviar a mente do terreno para o espiritual. Jesus não se servia de nenhum dos meios que os homens empregam para conseguir a lealdade ou atrair homenagem. Os fariseus procuravam distinção por meio de seu escrupuloso cerimonialismo e pela ostentação de seu culto e suas caridades. Provavam o zelo que tinham pela religião, tornando-a objeto de discussões. Em notável contraste com tudo isso estava a vida de Jesus. Cristo estava escondido em Deus, e Deus era revelado no caráter de seu Filho. Era a essa revelação que Jesus desejava dirigir a mente do povo. Da prisão de Herodes, onde, em decepção e perplexidade, quanto à obra do Salvador vigiava e esperava João Batista, enviou 2 de seus discípulos a Jesus com a mensagem: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? O Salvador não respondeu imediatamente à pergunta dos discípulos. Enquanto ali ficavam, maravilhados de seu silêncio, os doentes iam chegando aos seus pés. A voz do poderoso operador de curas penetrava nos ouvidos dos surdos. Uma palavra, um toque de sua mão, abria os olhos dos cegos para a contemplação da luz do dia, das cenas da natureza, do rosto dos amigos,
e de seu libertador. Sua voz chegava aos ouvidos do moribundo, e eles se erguiam com saúde e vigor. Paralisados, possessos, lhe obedeciam à palavra. Abandonava-os à loucura e lhe rendiam culto. Os pobres camponeses e os trabalhadores, evitados pelos rabis como imundos, reuniam-se ao seu redor, e ele lhes falava as palavras da vida eterna. Assim, passou o dia, os discípulos de João vendo e ouvindo tudo. Afinal, Jesus os chamou a si e pediu-lhes que fossem e dissessem a João o que tinham visto e ouvido, acrescentando: Bem-aventurado é aquele que se não escandaliza em mim. Os discípulos levaram a mensagem e foi suficiente. Jesus de Nazaré era o prometido. A prova de sua divindade se revelava em seu ministério às necessidades da sofredora humanidade. As obras de Cristo não somente atestavam ser ele o Messias, como indicavam a maneira por que se havia de estabelecer o seu reino. Foi revelada a João a mesma verdade que se demonstrou a Elias no deserto, quando houve um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, Deus falou ao profeta, numa voz mansa e delicada. Assim, Jesus devia fazer sua obra, não por meio da queda de tronos e reinos, não com pompa e exibição exterior, mas falando ao coração dos homens, mediante uma vida de misericórdia e de abnegação. O reino de Deus não vem com aparência exterior, vem mediante a suavidade da inspiração de sua palavra, pela operação interior do seu espírito. Os seguidores de Cristo devem ser a luz do mundo, mas Deus não lhes manda fazer um esforço para brilhar. Ao se porem em contato com o mundo, revelarão a luz que neles está. Sua firme fidelidade em todos os atos da vida será um meio de iluminação. Riqueza ou elevada posição, caros equipamentos, arquitetura ou mobiliários não são essenciais ao progresso da causa de Deus. Tampouco são as realizações que atraem o aplauso das pessoas. As exibições mundanas, conquanto imponentes, são de nenhum valor aos olhos de Deus. Acima do que é visível e temporal, aprecia ele o invisível e eterno. Cristo veio à terra e esteve perante os filhos dos homens, com o acumulado amor da eternidade. E esse é o tesouro que devemos receber mediante nossa ligação com ele, revelar e comunicar. É impressionante como os seres humanos impõem a sua presença e autoridade. Reis, dirigentes de países, governantes, quando chegam em algum lugar, o fazem seguidos por uma grande comitiva. Há um forte esquema de segurança. As autoridades estão vestidas com roupas caras, custosas, de grifes, com adornos caríssimos. Tudo isso para impor a sua presença e a sua autoridade. Mas quando o céu desceu até os homens, na pessoa de Jesus Cristo, Deus não se impôs mediante autoridade exterior. Deus poderia ter enviado o cântico dos anjos não apenas para os pastores de Belém, mas para o mundo todo. Deus poderia ter fixado uma faixa do céu. Poderia ter feito uma poderosa luz brilhar diante de todos os olhos, anunciando para todo mundo que havia nascido o Redentor. Mas Deus não fez isso.
Jesus nasceu de maneira simples, numa humilde manjedoura. Foi visto por pessoas humildes, nas mais simples condições. Jesus, durante toda a sua vida, não se impôs pelas vestes que usava, pelo trono em que se assentou, pelos lugares que frequentou. Jesus se impôs diante das pessoas por sua vida de serviço. Jesus veio para servir. E no servir, Jesus expressou todo o seu amor, toda a sua bondade, toda a graça de Deus. Jesus se colocou diante de todos os olhos, diante de cada coração, mostrando a essência de Deus. Deus é todo-poderoso, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é detentor de todas as virtudes e qualidades. Mas a virtude que mais demonstra quem é Deus é o amor. O amor, a bondade, a graça, o interesse por cada ser humano é a característica principal do caráter de Deus. Por isso, a vida de Jesus foi uma vida de incansável dedicação às pessoas a quem Jesus veio salvar. O episódio na casa de Pedro demonstra um pouquinho do ministério de Jesus. Jesus não se contentou em apenas curar a sogra de Pedro que estava enferma. Esteve aberto e atento para receber todas as pessoas que buscaram a casa de Pedro em busca de Jesus, querendo receber dele a cura até altas horas da noite. Nenhum voltou para trás vazio. Cristo não fechou as portas para ninguém por ter chegado tarde demais. Todas as pessoas foram recebidas e atendidas por ele. Cansado, Jesus adormeceu. Mas cedinho, ainda antes do raiar do sol, ele estava na presença de Deus. Ele foi à presença de Deus para reabastecer a sua alma, para renovar as suas forças, as suas energias espirituais. E da presença de Deus saiu para de novo voltar e abençoar a multidão com o seu toque, com a sua palavra, com a sua presença. Jesus não realizava o bem de maneira interesseira, mas também não se satisfazia em fazer o bem pela metade. Trazer cura física era muito pouco para as pessoas. Acima de tudo, Jesus queria compartilhar com elas a vida eterna. Por isso, quando Jesus percebia que o interesse das pessoas estava centralizado apenas naquilo que é material, Jesus saía de um lugar e ia para outro, para levar a oportunidade para outras pessoas. As bênçãos de Deus são maravilhosas e nós precisamos delas. E Deus se compraz em dar essas bênçãos para nós. A prosperidade, a saúde, a paz da vida, o bem-estar em todas as áreas da nossa existência é muito bom e vem de Deus. Mas se estas coisas se tornam um fim em si mesmo, quando nós olhamos para tudo isso como se tudo isso bastasse, como se isso fosse o mais importante, isso entristece o coração de Jesus. Porque Jesus veio, não necessariamente para pregar o evangelho da prosperidade, não simplesmente para dar bênçãos materiais para as pessoas, mas, acima de tudo, para trazer-lhes a salvação. Cristo se coloca diante de nós como a fonte de toda a bênção, como a fonte da vida eterna. E Jesus espera que nós o recebamos com o coração aberto e que a nossa vida seja uma imitação da vida de Jesus. Que assim como Jesus viveu, não para impor a sua presença através de alguma demonstração exterior, nós vivamos também para demonstrar que Jesus está conosco através de uma vida dedicada a fazer o bem para as outras pessoas, a fazer a diferença na vida daqueles que estão ao nosso redor. A minha vida precisa estar tão impregnada
da presença de Jesus em mim, que onde eu estiver, isso seja percebido, através do extravasar de Cristo, em atos de bondade, em atos que buscam tornar abençoada a existência das pessoas que compartilham comigo o lugar onde eu estou. Luz não precisa fazer força para brilhar. A luz brilha porque a energia flui através do seu interior. A nossa vida também só vai brilhar no mundo quando Jesus estiver brilhando plenamente em nós. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.